Gostaria de convidar os irmãos. Nós abrimos a palavra de Deus no livro do Evangelho de João, capítulo 10, verso 30. Amém? Evangelho de João, capítulo 10, verso 30. Como diz aí? Vamos ler todos? Como está escrito? João 10, 30. Isso. Bem? Vamos ler todos? Eu e o Pai somos um. Amém? Pode se sentar, querido. Nós ainda vamos fazer mais estudos sobre a unidade de Deus e também sobre a divindade do Filho de Deus. Inclusive, o Pai faz questão de chamá-lo Filho unigênito, o único do gênero, o único da espécie, o único que é igual, exatamente igual ao Pai em divindade. E de tanto reforçar que Cristo é Deus, assim como o Pai o é, muitas pessoas acabam confundindo e dizendo que o Filho é o mesmo Pai. Dizendo que o Filho é o Pai. Acho que está melhor. E dessa forma acabam confundindo a divindade com a pessoa do Pai. Então hoje nós vamos falar sobre a unidade do Pai e do Filho. Amém? Observa que Jesus, ele, ao invés de falar eu e o Pai somos o mesmo, ele diz eu e o Pai somos um. A Bíblia diz que eu e a minha esposa somos um. Não é isso? Mas não diz que eu e a minha esposa somos a mesma pessoa. Embora nós somos um, não somos a mesma pessoa. Quando nós vamos ver um exemplo de unidade em João capítulo 17, verso 22, João 17, 22, eu estou seguindo a apostila, alguns que já têm a apostila, tá? Vai falar assim: eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. Jesus está se referindo ao Pai dizendo: Pai, nós é singular ou plural? Plural. Mas é uma pluralidade, palavra difícil. Pluralidade dentro de uma unicidade. Dentro de uma unidade. Onde Cristo fala: eu dei a glória que a mim me deste, para que todos eles, todos nós, venham ser um. Assim como, ou seja, da mesma forma que ele e o Pai são um. Agora eu te pergunto, será que Jesus estava dizendo ou supondo que a igreja seria uma só pessoa? Ou que teria uma comunhão plena a ponto de ter unidade na fé? O que você acha? É lógico que ele está dizendo para que todos sejam um, mas não uma só pessoa, mas tenham uma unidade perfeita. E da mesma forma que ele e o Pai são um. João capítulo 17, verso 21, ele diz: para que todos, plural, todos sejam um. Como tu, ó Pai, Jesus se dirigindo ao Pai, o Filho se dirigindo a uma outra pessoa. Como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós. Quando Cristo se refere da unidade da igreja em relação à divindade, ele fala assim: para que eles sejam um em nós. Ele não fala um em mim, como se fosse uma única pessoa dizendo, mas ele diz para que todos eles sejam um em nós, como eu sou um em ti e tu comigo. Olha, Jesus está falando de unidade plena. É lógico que de tanto reforçar a divindade de Cristo, as pessoas vão chegar a uma conclusão seguinte: se Cristo é Yahvé, Jeová, Yahu, cada um vai pronunciar de uma forma diferente, afinal de contas as vogais
não são encontradas no texto original hebraico. Então, de tanto nós reforçarmos que Cristo é Deus, as pessoas entendem que Cristo é o Pai, que o Filho é o Pai, mas não. Mas a Bíblia deixa bem claro que Deus enviou seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se o Filho foi enviado, logo alguém o enviou. E esse alguém que enviou ficou. Não é isso? Ele fala, eu saí de Deus e eu volto para Deus. Olha que coisa linda essa expressão. Eu saí e eu volto. Eu vim do Pai e eu volto para o Pai. E ele está falando de uma vinda e de uma volta, de um retorno. E quando Jesus estava orando, ele não estava orando e o céu estava vazio, como muitas pessoas entendem assim. Tem pessoas que são tão criteriosas no conceito da unidade de Deus, que eles por não entender que essa unidade não significa pessoalidade única pessoa, eles acabam chegando ao absurdo de dizer que quando o Verbo se fez carne, Deus veio para a terra, por eles não compreenderem que Deus gerou um filho. Aí eles dizem que quando Cristo estava aqui, o céu estava vazio. Mas será que quando Jesus orava ao Pai, ele estava fazendo um teatro? Afinal de contas, se o céu estivesse vazio, a quem ele se dirigia? A quem ele dizia as palavras Pai? Não é? Ele estava falando ao Pai que estava no céu. Quanto a essa unidade, vamos entender que ela se refere à unanimidade, não em pessoa, mas em um coração. Olha para você ver essa unidade, um exemplo dela em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 32. Quem tem a apostila, eu estou acompanhando, ok? Gabriel. Diz assim: da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Como que pode ser um coração de uma multidão? Será que todas as pessoas tinham um coração apenas literalmente? O que você acha? Não. Então, da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, pois tudo, porém, lhes era comum. Comum. É assim que a multidão se torna quando o coração e a alma do povo se tornam a ponto de que não se considera nada exclusivamente apenas seu. Jesus Cristo tem um Pai. E quando é que um filho toma posse das coisas que pertenciam a um pai? Hoje, se eu morrer, as minhas coisas pertencem aos meus filhos, certo? Só que o Pai de Cristo, ele é eterno, é imortal. Logo, o filho herda todas as coisas com o Pai em vida, porque ele não pode morrer. Por isso ele vai dizer o seguinte, que tudo que é do Pai é dele, e tudo que é dele é do Pai, porque o Pai dele é imortal. Não tem como ele esperar o seu pai morrer, para que ele tome posse de todas as coisas. Por isso que tudo já pertence ao filho. Inclusive, em Hebreus vai dizer que ele herdou um nome. Qual é o nome que o meu filho herda? No Brasil nós temos o costume de dar um sobrenome para os filhos, não é isso? Mas o pai, ele tem um nome. E o nome do pai é o nome do filho. Qual é o nome do pai? Yud-Re, Vav-Re, o tetragrama. Aquele YW, YHWY, né? Transliterado assim. Esse é o nome do pai e esse é o nome do filho. Por isso a Bíblia fala que ele herdou o nome do pai. Quando ele herda o nome do pai, ele recebe o nome que era do pai, que é Jeová, Javé, Yahu, como preferirem. Obrigado. Deixa eu fazer uma pergunta. Sobre essa unidade perfeita, até aqui deu para entender alguma coisa? Amém? Vamos falar sobre a geração de Cristo. É óbvio, Cristo sempre existiu desde a eternidade. Ele sempre existiu no Pai.
Ele não foi criado, como algumas pessoas têm a tendência de tentar jogar a ideia de que Cristo foi um ser criado e não gerado. Jesus foi gerado e a Bíblia fala várias vezes que ele foi gerado. Algumas pessoas, quando tentam falar que Cristo foi criado, usam um verso. Para dizer isso. E aí, quando eles tentam induzir, esse verso tem Colossenses, capítulo 1, verso 15, que diz assim, que Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Mas eles não lêem o verso seguinte, porque quando Paulo usa a expressão primogênito, ele está explicando, não é porque ele foi o primeiro a ser criado, mas porque nele, ele continua dizendo, porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Irmãos, Cristo, quando está dizendo a primogenitura dele aqui, não é no sentido de ser criado, mas de ser gerado. Essa geração, nós vamos ver aqui, quando está escrito, porque Jesus chama Deus de Pai. Você já parou para pensar isso? Por que Jesus chama Deus de Pai? Lógico, se tem uma expressão dizendo Deus Pai, obviamente subentende-se que se ele é pai, ele tem que ter gerado um filho. E se o filho desse Deus tem que ter a mesma essência, natureza e substância do pai, logo esse filho é um Deus. É Deus assim como o pai é. E por isso que nós vamos ver que em Gênesis capítulo 3, verso 5, diz que Adão gerou um filho a sua semelhança, conforme a sua imagem. Quando Adão vai gerar Sete, ele gera um filho segundo a sua semelhante, parecido com ele, segundo a sua imagem. Mas Adão teve uma parceria. Qual o nome da parceira? Eva. O pai não. Quando diz que o pai gera o filho, aí fala assim, tem Salmos capítulo 2, verso 7, também vai ser repetido em Atos 13, 32 e 33, também vai ser repetido em Hebreus 1, 5 e Hebreus 5, 5, onde diz assim, tu és meu filho, hoje te gerei. Cristo foi gerado e não criado. Cristo já existia no Pai, dentro do Pai, desde a eternidade. Sempre. Então Cristo é eterno. Por isso a Bíblia vai dizer que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. De eternidade passada à eternidade futura, tu és Deus. Cristo é Deus desde sempre. Agora eu gostaria de mostrar algo interessante sobre Davi. Queria mostrar um pouco sobre como Davi enxergava Cristo. Nós temos aqui na apostila também, depois a gente vai voltar para ela. Como que Davi enxergava a divindade do Filho? Quando nós pegamos o Salmo 23, vai falar assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor ali, a palavra hebraica para Senhor é aquela ali, ó, Yud-He Vav-He, que é o nome de Deus em hebraico. É ele que é o pastor de Davi, que não lhe deixa faltar nada, ou que Davi então não precisaria de mais nada, quando ele fala isso. E quando Jesus vem, ele fala assim, eu sou o bom pastor. Ora, Davi falou, o Senhor é o meu pastor, e Jesus fala, eu sou o bom pastor. Esse salmo é lindo, porque continuando Davi vai dizer assim, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Quem é o pastor que faz guiar em águas tranquilas? Isaías 49, verso 9 e 10 diz assim, para dizeres aos presos, saí, e aos que estão em trevas, aparecei, eles pastarão, ovelha pasta, o pastor dá pasto, eles pastarão nos caminhos, e em todos os lugares altos haverá o seu pasto. Nunca terão fome, nem sede, nem calor, nem sol os afligirá, porque é o que se compadece deles. Os guiará e os levará mansamente
aos mananciais das águas. Lembrou o salmo aí? Guia-me mansamente às águas tranquilas. Quem é esse pastor que leva as ovelhas ao manancial das águas, onde eles nunca mais terão fome, nunca mais terão sede? Nós vamos ver isso em Apocalipse capítulo 7, verso 17. Diz assim: porque o Cordeiro, quem é o Cordeiro? Jesus. O Cordeiro que está no meio do trono. Jesus fala assim: assim como eu sentei com meu Pai no seu trono, ele fala assim, que ele vai conceder aos que vencerem que se assente comigo no meu trono. Jesus, o Cordeiro que está no meio do trono, os apacentará. Ele é o pastor que apacenta. E lhe servirá de guia para as fontes das águas da vida. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Olha, no Salmo 80, verso 1. Davi fala: tu és pastor de Israel. Tu que és pastor de Israel, dá ouvidos. Tu que guias a José como a um rebanho. Tu que te assentas entre os querubins, resplandece. Essa palavra é linda, resplandecer é brilhar. Mostra a tua luz, ilumina. Tu que és pastor de Israel, tu que guias a José como a um rebanho, tu que te assentas entre os querubins, resplandece perante Efraim, Benjamim e Manassés. Desperta o teu poder e vem salvar-nos. Essa palavra salvar-nos, Yeshua, Davi está dizendo: vem, resplandece, desperta o teu poder, vem Yeshua. Sabe o que significa Yeshua em hebraico? Jesus. Davi está dizendo: vem Jesus, vem salvar-nos. Esse é o Deus de Davi. Olha que coisa linda. Lembra que fala resplandece? João capítulo 12, verso 42 diz assim: Isaías disse isso quando viu a sua glória e falou dele. Davi viu a glória de Cristo e falou a respeito dele. Mas quando é que Davi viu a glória de Cristo? Nós vamos ver agora. Isaías capítulo 6, verso 1. Olha o que diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchia o templo. Davi, Isaías, estava falando que ele viu, a Bíblia diz que ele viu a glória de Cristo. E quando a Bíblia diz que ele viu a realidade de Deus, ele viu Isaías, ele diz: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Essa é a visão que Isaías teve do Senhor. Quando fala assim, ilumina, resplandece, Yeshua, João capítulo 1, verso 9 diz assim: ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. É por isso que Jesus diz assim: eu sou a luz. Agora, Jesus falava hebraico, aramaico. O texto está em grego, ego em mim, eu sou. Mas quando Jesus falava, as pessoas entendiam ele dizendo: Yud-He Vav-He, eu sou a luz verdadeira. Quando Jesus falava eu sou, o hebreu sabia o que ele está dizendo. Por isso pegavam pedras para tentar matar ele, dizendo que ele estava blasfemando do nome de Deus. Olha sobre o brilho de Deus ainda. Porque como relâmpago, Lucas 17, 24, como relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Davi tinha dito: resplandece, aparece, desperta sobre nós, Yeshua. Jesus, brilhe sobre nós. Olha o que Isaías fala. Isaías 12, verso 2. Porque eis que Deus é a minha salvação. No texto original está escrito: porque Deus, Yahvé, é Yeshua. Deus é a minha salvação. A palavra hebraica ali, Yeshua. Como tradução vai colocar apenas o significado da palavra Yeshua, coloca salvação. Mas Isaías estava dizendo: porque Deus é meu Yeshua. Nele confiarei e não temerei, porque o Senhor, Yud-He Vav-He, Senhor Deus, é a minha força e o meu cântico,
e se tornou o meu Yeshua, se tornou a minha salvação. Por isso que no início eu estava demonstrando que, apesar de nós vermos Cristo no Antigo Testamento como Yeshua, como Yud-He, Vav-He, não podemos confundir a pessoa do Pai com a pessoa do Filho, porque o Pai gerou um Filho, e isso é escândalo para muitos. Inclusive para o islamismo, que não admite que Deus tenha gerado um Filho. Considera-se Cristo apenas como um profeta, um grande profeta, mas não como Deus. O judaísmo, também muitas vezes, o judaísmo messiânico, ele aceita Cristo como Senhor e Salvador. Muitos acreditam em Cristo como Deus, mas muitos, infelizmente, não acreditam nele, na sua divindade, apenas como um representante de Deus. Agora vamos ver uma questão importante, a adoração. Porque Jesus mesmo diz que somente Deus pode receber adoração. Proskíneo, palavra grega, para adoração. Mas todas as palavras que eu vou mostrar aqui agora é proskíneo em relação a Cristo. Vamos ver o que Cristo fala. Somente a Yahvé adorarás. Esse tetragrama aqui, eu não sei se eu tinha explicado isso na aula anterior. Yud-He, Vav-He significa, o tetragrama é o nome de Deus em hebraico. E Jesus fala que somente a Ele adorarás. Ele tirou isso da onde? Ele tirou da lei. Deuteronômio capítulo 6, verso 13. Deuteronômio capítulo 10, verso 20 também. Lucas 4, 8. Quando Satanás tenta Jesus, ele diz assim: mas Jesus, quem disse? Jesus lhes respondeu: está escrito. Estava escrito na lei. Ao Senhor Yahvé, teu Deus, Elohim, adorarás. Proskíneo, a palavra usada no grego ali. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Somente a Ele podemos prestar culto, e só a Ele adoraremos. Você vai observar que Jesus está falando que só poderia adorar a Deus. Satanás fala: tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Se proskíneo, diante dele, diante de Satanás. Satanás querendo se colocar como Deus. E Cristo, como tinha se esvaziado da sua glória, Satanás vai tentá-lo. E Jesus usa a palavra para vencer. Ele fala: somente a Deus adorarás. Então guarde essa palavrinha: só pode receber adoração quem é Deus. Satanás tenta usurpar essa posição. Os apóstolos, nós vamos ver que alguns tentaram adorar aos apóstolos, por causa do poder que estava neles, agindo por meio deles. Os anjos também quase, os homens tentam adorar os anjos, mas eles rejeitam a adoração. Mas nós vamos ver o que acontece com Cristo. Neemias 9, verso 6 diz assim: só tu és, Senhor, Yud-He, Vav-He. Tu fizeste o céu, olha, criação. Nós já vimos que o verbo estava na criação, criando todas as coisas. Tu fizeste o céu, os céus dos céus, e todo o seu exército, a terra e tudo que nela há, os mares e tudo quanto neles há. E tu o guarda com vida a todos, e o exército dos céus te adora. Tu és o Senhor, Jeová, que está escrito aqui, o Deus que elegeste Abraão e o tiraste de Ur dos caldeus, e lhe puseste por nome Abraão. Nós vamos ver ali agora, que Cornélio tentou adorar Pedro. Isso tem Atos capítulo 10, verso 25 e 26. Cornélio tenta adorar Pedro, né? Mas Pedro rejeita. Pedro diz: olha, eu sou homem como você, adora a Deus. Pedro lembra ele, adora a Deus. Os gregos tentaram adorar Paulo e Barnabé. Tentaram dar o nome para Paulo e Barnabé de Júpiter e Saturno, que eram os deuses gregos. Mas Paulo e Barnabé rejeitam. Eles rasgam suas vestes, falando: somos homens. Por quê? Porque Paulo sabia que jamais Pedro, Paulo, Barnabé poderiam receber adoração, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Você vai ver também isso de Paulo e Barnabé, tem Atos capítulo 14, verso 11 até o 15.
João tentou adorar um anjo que estava trazendo a revelação do Apocalipse. Isso está em Apocalipse 19, do verso 9 ao 10. E depois, olha para você ver, o anjo rejeita a adoração de João e fala para ele, adora a Deus. Depois João, de tão grandes são as visões que ele vê no capítulo 20, 21 e 22, quando chega no capítulo 22, João tenta adorar o anjo de novo. De tão profundo, de tão glorioso que foi a experiência que ele teve de estar ali com aquele anjo, mostrando ele a visão, que ele tenta novamente adorar o anjo, apesar da primeira repreensão, e o anjo repreende ele de novo. Agora você vê o seguinte, isso está em Apocalipse 22, do verso 8 ao 9. Contudo, em nenhum momento lemos na Bíblia que alguém tenha sido repreendido por adorar a Jesus, ou que essa adoração não seja correta. Pelo contrário, o próprio Deus Pai, que é o Pai do Deus Filho, que é Cristo, ordena aos anjos, que são os exércitos dos céus, que adorem a Jesus Cristo, o Filho de Deus, em Hebreus capítulo 1, verso 6. Agora, nós vamos ver o cego de nascença. Quando Jesus tem um encontro com ele, ele fala assim, e ele disse, João 9, verso 38, creio, Senhor, a palavra grega para Senhor é Kyrios, que é traduzida tanto na Septuaginta para Yud-He-Vav-He, o nome de Deus, é traduzido por Kyrios, quanto no Novo Testamento para falar do senhorio de Cristo. Diz assim, creio, Senhor, e o fez o quê? Adorou. Jesus Cristo recebe a adoração do cego de nascença, proskineu. Se Jesus não pudesse, se ele não fosse Deus, ele jamais poderia receber adoração. Ainda que em nome de Deus. Por quê? Porque o anjo que veio trazer a missão, a revelação para João, também veio em nome de Deus. Mas ele fala, não faças tal, eu sou o teu conservo, adora a Deus. Jesus Cristo recebe a adoração do cego de nascença. Quem mais nós vamos ver? Olha, os magos que vieram do Oriente, eles vieram adorar o rei, aquele que é nascido rei de Israel. E entrando na casa, Mateus capítulo 2, verso 11. Eu não falei a referência passada, né? João 9, 38. Agora Mateus 2, 11, diz assim, e entrando na casa, acharam um menino, o menino Jesus, né? Com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra, que fala do seu tríplice ministério terreno, de ser rei, sacerdote e profeta. Eles entraram naquela casa e adoraram a Jesus. Nós vamos ver também um leproso. A Bíblia diz assim, eis que veio um leproso e o adorou, dizendo, Kyrios, Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Essa foi a adoração dele. Senhor, se quiseres. A oração que Jesus ensinou. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino, seja feito a tua vontade. O leproso chega diante de Jesus e fala assim, Senhor. Essa palavra é pesada, porque quando eu digo que ele é meu Senhor, eu estou dizendo que ele é meu dono, que ele é meu proprietário, que eu não sou mais dono do meu nariz, eu não faço mais o que eu quero, mas as minhas vontades estão submetidas à vontade do meu Senhor, do meu dono. E Jesus só pode ser Salvador de quem ele também pode ser Senhor. Quando eu recebo o Senhor Jesus no meu coração, eu recebo ele como meu Salvador, para me livrar do inferno, da perdição. Mas ele só vai me salvar se eu também permitir que ele seja o meu Senhor, que ele domine os meus desejos, que ele vença as minhas vontades, e que não mais prevaleça a minha vontade, mas que eu ore dizendo, seja feita a tua vontade. Eu não determino nada, ele determina, porque ele é rei. Rei decreta, rei estabelece, rei determina. Eu só oro e digo, Senhor, esse é o meu pedido. Mas contudo, como diz Cristo quando estava esvaziado da sua glória, ele diz, contudo, Pai, faça a tua vontade. Um exemplo de submissão perfeita, plena. Porque quando o verbo se fez carne, a Bíblia diz que ele se esvaziou-se a si mesmo, saindo da forma de Deus, assumindo a forma de homem. E na forma humana, a Bíblia diz que ele foi obediente em tudo,
até a morte, morte de cruz. E quando ele está orando, ele diz: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas contudo, seja feita a tua vontade. Essa deve ser nossa oração. Senhor, eu quero muito comprar aquela fazenda. Ó, que bênção, hein? Mas contudo, seja feita a tua vontade. Pai, eu quero viajar para o Rio de Janeiro, mas faça tudo conforme a tua vontade. Senhor, eu quero um emprego muito bom em tal empresa, mas contudo seja feita a tua vontade. A porta fechou? Glória a Deus, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se a porta se fechou no emprego muito bom, é porque Deus está te livrando de um acidente lá dentro. Deus está te livrando de alguma coisa errada que vai acontecer lá, que vai te colocar numa situação complexa. E é melhor você ser pobre a vida inteira e receber o reino, do que você ser rico, ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. E aquele que é seu Senhor, Ele cuida de você nos detalhes. Nós precisamos crer que Deus guia a nossa vida, mas nós precisamos permitir que nós venhamos obedecer à vontade daquele que nos guia. Jairo, que tinha sua filha que estava doente, dizendo-lhes, Mateus 9:18, dizendo-lhes ele estas coisas, eis que chegou um chefe dos fariseus, né? E o adorou. Esse texto também tem em Marcos e Lucas. E o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão, e ela viverá. Jesus recebeu a adoração dele. Também a mulher Ciro-fenícia, a Bíblia diz que chegou ela, Mateus 15:25. Então chegou ela e o adorou, prosquineu. E o adorou dizendo: Senhor, socorre-me. Quírios, Senhor. Ela adora Jesus e Jesus não a repreende por tê-la adorado. Os 12 discípulos, quando Jesus estava andando sobre as águas, naquele evento, depois de ele andar sobre as águas, Mateus 14:33 diz assim: então aproximaram-se os que estavam no barco e o adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Eles não estão dizendo: você é um filho de Deus como nós também somos. Não é isso que eles estão dizendo. Verdadeiramente, tu és o Filho unigênito, um único do gênero, único em igualdade com o Pai, em essência, substância, natureza, divindade, que tem onisciência, onipresença, onipotência. Nós somos filhos de Deus por adoção. É assim que a Bíblia diz. E por isso, além de Jesus ser chamado unigênito, ele também é chamado primogênito. A unigenitude dele, o fato dele ser unigênito, está conectado com a sua essência. O único que é Deus. O único Filho de Deus que é Deus, assim como o Pai o é Cristo. Ele é unigênito. Agora, a sua primogenitura, o fato de ele ser primogênito, está no fato de ele ter nos ganhado, nos resgatado e nos feito filhos de Deus. Então ele se torna o primogênito, o primeiro, que tem primazia em tudo. Ele é o nosso irmão mais velho, vamos dizer assim. Ele é o primogênito, o primeiro niscara, o primeiro de tudo. Aí sim, ele é o primogênito. Jesus Cristo, ele é o primeiro filho, e é o primeiro no sentido que ele é o único gerado, por isso é unigênito, porque nós somos criados, mas ele é primogênito no sentido que nós também somos filhos de Deus. Contudo, apesar de nós recebermos um corpo glorificado na ressurreição, um corpo incorruptível, significa um corpo que não se corrompe, que não se desmancha, que não se adoece, que não sente mais dor, não tristeza, nem nada de ruim, nada de mal. Um corpo imortal, apesar de toda essa glória que nos é prometida para a eternidade, na vida eterna, nós seremos filhos de Deus eternamente, mas Deus nunca prometeu para nós o que o Filho tem, que vai ser onipresença, onisciência e onipotência. Esses atributos da divindade estão em Cristo, mas não são transferíveis para nós. A Bíblia não tem nenhuma promessa dessa para nós. A promessa que Ele nos fez é essa: a vida eterna. Essa é a grande promessa de Deus. Quanto que um bilionário pagaria para viver mais 100 anos, hein?
ele daria toda a sua fortuna. Mas Deus não nos promete 100 anos. De graça, Ele promete a vida eterna. Quem mais adorou Jesus? Mateus 20, 20. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu. Isso é, a mãe de Tiago e João, né, os filhos de Zebedeu. Com seus filhos. E adorando e fazendo-lhe um pedido. Esse pedido que ela fez foi meio egoísta, né? Mateus 28, 9. Mulheres após a ressurreição. As mulheres. Mateus 28, 9 diz assim: indo elas dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram aos seus pés e o adoraram. Jesus recebeu a adoração sem nenhum constrangimento. Marcos capítulo 5, verso 6, fala de um demônio que, quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou, se submeteu à sua autoridade. Os discípulos, depois que Jesus sobe ao céu, após ele subir ao céu, quando ele estava subindo, Lucas 24, 52 diz assim: e adorando-o, eles voltaram com grande júbilo para Jerusalém. Apocalipse, capítulo 1, verso 18. Olha o que Jesus vai dizer. E o que vivo, a Jesus falando ele é aquele que vive e foi morto, mas eis aqui vivo para todo o sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno, ou seja, do Hades. Quem é que morreu e viveu e vive para sempre? Jesus. Mas não o verbo, o homem. Morreu e viveu. Hebreus capítulo 1, verso 6. Diz assim: e outra vez, quando introduz o primogênito. Quem é o primogênito? Jesus. Diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Ora, a Bíblia diz que Deus, Yud-He, Vav-He, não divide a sua glória com ninguém. Mas a unidade do Pai e do Filho é tão íntima, é tão grande, que o próprio Pai fala que todos os anjos de Deus o adorem. Se os anjos, que são maiores do que nós, está no Salmo 8, os anjos são maiores do que nós, se prostram e adoram ao Filho, quanto mais nós, não é? E o próprio Pai diz isso. Apocalipse 5, capítulo 11, até o 14, diz assim: e olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro, é Cristo, que foi morto, de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. Isso não é uma adoração, o que eles estão dizendo? E ouvi a toda criatura que está no céu, na terra e debaixo da terra, no Hades, e que estão no mar, e todas as coisas que neles há, dizer: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graça, a mesma adoração ao Pai e ao Filho. Sejam dadas ações de graças e honra e glória, a qual Deus não divide com mais ninguém. E poder para todo sempre. Não é só até o momento, para todo sempre. E os 4 animais diziam: amém. Os 4 animais confirmavam aquilo que os 24 anciãos estavam dizendo. Aliás, que toda criatura estava dizendo, né? Que sejam dadas ações de graças ao que está ao trono e ao Cordeiro, sejam dada honra ao que está no trono e ao Cordeiro, glória e poder para sempre. E os 4 animais diziam amém, e os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Espera aí, quem é esse que vive para todo sempre? Apocalipse 1,18. Eu que fui morto, eu que vivo e fui morto, mas eu estou aqui, vivo para todo ou sempre. Os 24 anciãos estavam adorando aquele que vive
para todo ou sempre. No contexto do mesmo livro, no capítulo 1, o que vive para todo sempre é Cristo. Por que no capítulo 5, o que vive para todo sempre não é o mesmo? Outra coisa que faz a divindade de Cristo ser mais evidente, ser o Todo-Poderoso. Algumas pessoas falam assim, depois que Jesus ressuscitou, ele diz, agora todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Ora, então quer dizer que ele não tinha poder antes? Pelo contrário, ele tinha todo o poder. Só que a Bíblia diz que ele esvaziou-se a si mesmo, venceu como o segundo Adão, a qual Paulo diz assim, porque o primeiro Adão havia perdido, devido ao pecado, a autoridade, o domínio sobre a terra. E entregou isso nas mãos de Satanás. É por isso que Satanás fala assim, mostra os reinos do mundo a Jesus e fala assim, olha, tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Jesus não falou mentiroso. Aí ele fala, porque me foi dado. Satanás diz, tudo isso eu te darei, porque a mim me foi dado, e eu dou a quem eu quero. Quem deu esse poder sobre as coisas do mundo? Satanás. Adão. Quando Adão peca, ele perde a posição de domínio. E aí Satanás começa a ter legalidade para trabalhar no mundo e agir por meio dos reinos. Agora, Jesus não quer conquistar os reinos do mundo porque é a herança de Cristo. Tem um salmo que diz assim, pede-me e eu te darei as nações por herança. Esse reino esse domínio que Adão havia perdido, foi por isso que era necessário o verbo se fazer carne. Porque seria muito simples, Deus simplesmente vir bater a mão e expulsar Satanás daqui. Seria muito simples. Mas Deus faz segundo a regra. Se foi o homem que perdeu o domínio para Satanás, é o homem que vai resgatar o domínio. Por isso, o verbo se fez carne. E quando Cristo estava aqui na trajetória humana, ele venceu como homem. Olha, Deus fez um jogo limpo. Ele poderia muito bem expulsar Satanás e Satanás questionar, ora, mas eu venci, foi o homem que deveria me vencer. Mas a Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que ele enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O poder sob domínio da terra, que estava agora sob domínio de Satanás, Cristo como homem, vem e resgata esse poder de novo. E agora ele diz, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Jesus Cristo está falando ali como Deus, homem. Ele tem domínio sobre a terra. Por isso, quando ele vem na sua segunda vinda, ele vem tomar posse do reino. Se você abrir Apocalipse capítulo 11, a partir do verso 15, vai falar assim, e os reinos do mundo, aqui, do mundo, vieram a ser do Senhor e do seu Cristo. Aí inicia-se o milênio. Um reino de 1000 anos, onde Cristo está governando com a igreja. Mas ele toma posse lá na frente. Por isso ele fala, todo o poder me foi dado. Isaías 42, verso 8 diz assim, eu sou o Senhor. Deus está falando aquilo ali. Este é o meu nome. Ele fala, eu sou Yahvé. Como eu disse, cada um vai ter uma pronúncia diferente. Jeová, Yahvé, Yahu, Yud-He, Vav-He. E ele diz, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outro não darei. Isaías 42, 8. E se você ver também, Isaías 42, 8. Em Isaías 48, 11 também está dizendo isso. Que Deus não divide a glória dele com ninguém. Agora veja Jesus dizendo em João capítulo 12, 23. E Jesus lhes respondeu dizendo, é chegada a hora em que o Filho do Homem, Jesus ainda não havia sido crucificado, ele diz, é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Porque o Filho do Homem estava humilhado. Ele esvaziou a si mesmo. Aqui Jesus chorou, aqui Jesus dependia, Jesus orava, irmãos, pensa bem, Jesus orava. Jesus foi cheio do Espírito Santo. No batismo a Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre ele como pomba. Em Isaías diz que repousará sobre ele os 7 Espíritos de Deus, o Espírito de sabedoria, o Espírito do Senhor, o Espírito de conhecimento. Jesus foi cheio do Espírito Santo, porque ele havia se esvaziado a si mesmo. Mas agora,
ele fala, chega um momento em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Jesus é chamado por duas pronúncias, Filho de Deus e Filho do Homem. Quando fala que ele é filho de Davi, fala da sua descendência real, da sua autoridade para assumir o trono de Israel. Quando fala que ele é filho do homem, fala da sua humanidade, fala do verbo que se fez carne. Quando fala do Filho de Deus, fala-se do verbo, fala daquele que foi gerado por Deus. Amém? Deu para entender isso? Agora ele fala, o Filho do Homem vai ser glorificado. Porque quando fala da sua divindade, ele já sempre foi glorificado. Sempre ele é eterno. Agora, quando ele fala da sua glorificação aqui, ele vai falar algo muito interessante. João 17, verso 5. Diz assim, e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo. Tinha com quem? Com o Pai. É com um outro. Deu para entender? Glorifica-me, ó Pai. O Filho está se dirigindo a uma outra pessoa que tem unidade com ele. Glorifica-me, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Quando o Verbo estava agindo na criação, ele já era Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aí ele fala que ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Então ele diz, agora glorifica-me de volta, com a glória que eu tinha contigo, antes que tudo existisse. É por isso que Mateus 28, 18, ele vai dizer, e chegando-se Jesus, falou-lhe dizendo, é-me dado algum poder no céu e na terra. É isso? É-me dado metade do poder no céu e na terra. É-me dado todo o poder. Essa expressão, Deus Todo-Poderoso, Shaddai, é o Shaddai. Ela é aplicada no Antigo Testamento para se referir a Deus. Mas muitas das palavras que se referem lá, nem sempre está se falando ao Pai. Também estão falando do Filho. E agora Jesus fala, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Aí você fala, mas e debaixo da terra? Lá em João ele fala, eis que eu tenho a chave da morte e do Hades. Jesus tem todo o poder, todo o poder. Não é algum poder, todo o poder. Ele só não pode exercer poder sobre o Pai, isso é óbvio. Porque afinal de contas, precisamos entender que o meu filho, qualquer um dos meus dois filhos, embora eles são a mesma natureza que eu, eles podem ser mais fortes do que eu, eles podem ser mais inteligentes do que eu, provavelmente serão, e podem ser mais bonitos do que eu. Aí eu acho muito difícil. Mas eles podem ser tudo maior, eles podem ser maiores do que eu. Mas eles ainda precisam entender que eu sou pai deles. Deu para entender? Não se trata de natureza, não se trata da divindade de Cristo ser questionada. Cristo é tão Deus quanto o Pai. O Filho é Deus assim como o Pai o é. Em natureza e substância são idênticos, em autoridade são idênticos. É por isso que as pessoas não entendem quando lê em 1 Coríntios capítulo 5, que fala que Cristo convém que ele reine, até que haja posto todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Ele fala, e quando fala que tudo lhe está sujeito, é claro que se excetua aquele, ou seja, menos, aquele que tudo sujeitou debaixo dos pés do Filho, ou seja, o Pai. Não tem como falar que tudo está debaixo do pé do Filho, inclusive o Pai. É incoerente falar que Cristo vai colocar o Pai debaixo dos seus pés. Deu para entender? Eles estão sentados em um trono. Engraçado que o texto que nós lemos anteriormente fala que o Cordeiro que está no meio do trono. Cristo está sentado no trono do Pai. O governo é igual. Como eu falei, não tem como ele herdar, não tem como nós herdarmos algo do Pai, se o Pai não morrer. Mas o Pai de Cristo não morre. Como Cristo não morre, ele é eterno. Então, o Pai já concedeu todo o poder. Isso não agora. Na eternidade ele já tinha todo esse poder, porque ele é filho, ele é herdeiro. E como herdeiro, ele também herda o mesmo nome do Pai. Sabia que Cristo também vai receber um novo nome. É interessante que ele fala que ele vai receber um novo nome. E nós vamos receber também um novo nome. Agora, vamos lá. Êxodo,
capítulo 6, verso 3. E eu apareci a Abraão. Ora, Deus está falando que ele apareceu a Abraão. E a Bíblia diz, Jesus está dizendo, ninguém viu a Deus. Lá em João vai dizer que ninguém viu a Deus. O Filho unigênito, João capítulo 1, verso 14, ou verso 16 ou 18, não me lembro. Ninguém viu a Deus. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Quando nós vemos aparições de Deus no Antigo Testamento, o Filho estava ali. Por isso diz assim, e eu apareci a Abraão. Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. O Pai é invisível aos olhos humanos. Somente com o corpo glorificado, Jesus promete que nós vamos ver a Deus. Eu apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó. Ele é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Como Elohim, como Deus Todo-Poderoso, Elohim Shaddai, El Shaddai. Está dizendo que eu apareci a Abraão, Isaac e Jacó como Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, Yud-He Vav-He, Senhor, que é traduzido na Septuaginta por Kyrios, que é a mesma aplicação para Jesus, Kyrios, Senhor. Mas pelo meu nome, Yud-He Vav-He, não lhes fui perfeitamente conhecido. Esse nome foi revelado a Moisés. Agora, o El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, olha Jesus falando em Apocalipse capítulo 1, verso 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, a primeira letra do alfabeto grego, Alfa, a última, Ômega, seria no português, eu sou o A e o Z. Eu sou o princípio e o fim. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Seria um absurdo se Jesus não possuísse, se ele não fosse divino, assim como o Pai é, dizer que ele é todo-poderoso e o Pai iria falar assim, não, calma aí, todo-poderoso sou eu, você não. Jesus disse claramente, eu sou o Alfa e o Ômega, o Todo-Poderoso. E nós vemos também que Deus havia falado isso no passado, que ele é o Alfa e o Ômega. 1 João capítulo 5, verso 20, diz assim, e sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para que conheçamos o verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos. Isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Quando Jesus fala essas palavras aqui, os judeus entenderam. Eu escrevi ali em cima, Yeshua é Yahvé, assim como o Pai o é. João capítulo 8, verso 58 diz assim, e disse-lhe Jesus, em verdade, ele está reforçando, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu era, é isso? Não. Eu seria, não, eu sou. Por que ele fala no presente? Porque Jesus é eterno. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é. Ele não seria, ele não será. Por quê? Existe o Kairos, que é o tempo de Deus, a eternidade. E o Cronos, que é o nosso tempo cronológico. Cristo está no Kairos, no tempo eterno. Quando Deus entra no Cronos, no tempo do homem, nós temos os tempos determinados. As festas de Israel foram símbolos, figuras que determinariam as ações de Deus no mundo. E que terminaria com a festa de tabernáculos, ou seja, Deus habitando com os homens. Nós vamos ver isso em Apocalipse 21 e 22. Quando a Nova Jerusalém desce do céu e fala assim, que agora Deus habita com os homens. Que coisa linda. Agora Jesus está no Kairos. Ele fala, antes que Abraão existisse, eu sou. Por que Deus tem que falar sempre no presente, eu sou? Porque Deus, como eu disse na aula passada, Deus não evolui. Deus não fica mais esperto, mais inteligente, mais dinâmico. Deus é. O Deus lá do tempo de Adão até o tempo final, Ele é, Ele não muda. Quando Jesus fala, antes que Abraão existisse,
Eu sou. Meu irmão, os judeus entenderam claramente porque ele falou em hebraico. Ele falou em aramaico. Yud-Re, Vav-Re. Aí eles pegaram pedras para atirar em Jesus. Jesus fala várias vezes isso. Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta das ovelhas. Ora, se Jesus é o pão da vida, se Ele é a luz do mundo, a Bíblia fala que Deus é luz. E nele não há trevas alguma. Eu sou a porta das ovelhas. E Ele também é o bom pastor. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus está dizendo tudo isso. E Ele não fala, ninguém vai ao Pai. Ele fala, ninguém vem ao Pai. Porque Ele disse, se vocês crerem que o Pai está em mim e eu estou no Pai, vocês crerem? Cremos, amém. O Pai está no Filho e o Filho está no Pai. E o mais interessante dessa unidade é que Ele diz que se nós amamos, nós o amamos, nós obedeceremos os seus mandamentos. E Ele fala, e meu Pai o amará, e viremos, plural, e faremos nele morada. Amém? Podemos cantar, Cristo vive em mim, aleluia. Agora, se Cristo vive em mim, eu preciso mortificar os meus desejos, a minha carne. Por isso Paulo fala assim, aqueles que estão em Cristo crucificaram, crucificar é matar. Crucificaram a carne com as suas paixões, com os seus desejos. Eu morri para o mundo, para que Cristo venha agir através de mim. Irmãos, a gente alimenta tanto o nosso velho homem, precisamos alimentar, deixar o Senhor ser Senhor na nossa vida. Porque a nossa vontade, às vezes, é de largar tudo, é de não fazer nada, é de cuidar de nós mesmos. E a Bíblia fala que nós precisamos ir fazer discípulos. É uma renúncia. Fazer discípulo não só ensinando, mas vivendo. É a parte mais difícil do Evangelho, não é falar. Falar é fácil. Mas viver. E o Espírito Santo te lembra. Ele te lembra aquilo que você ensina, olha. Está vendo? Eu me lembro que, quando eu estava há 10 anos atrás, vai fazer dia 12 de dezembro agora, 10 anos, que a minha mãe faleceu. Quando eu estava naquele período, eu estava buscando muito ao Senhor, eu escrevi um livro que se chama A Vontade de Deus. E quando eu estava escrevendo esse livro, na verdade, era um estudo bíblico que eu queria fazer, eu era jovem ainda, estava fazendo um estudo bíblico para a igreja. E eu fiquei até altas horas da madrugada escrevendo, e o Senhor foi alimentando a minha alma. E eu terminei de escrever, minha mãe foi lá conversar comigo, né? Aquela coisa de mãe, que vai lá, já é hora de dormir, aquelas coisas. Eu falei assim, mãe, olha, esse aqui já deu um livro, eu nunca tinha escrito um livro. Depois disso eu escrevi outros. Mas foi o primeiro. Isso me marcou muito, porque o livro chamava-se A Vontade de Deus. Agora nós precisamos nos submeter à vontade de Deus. Porque a nossa vontade, a Bíblia fala que o coração do homem faz planos. Mas a resposta certa vem do Senhor. E aí, quando eu estava escrevendo aquele livro, demorei assim, uns 40 dias para escrever. Na verdade, foi exatamente 40 dias. E 40 é um número biblicamente profético, de provação. E quando eu terminei de escrever aquele livro, eu ainda não tinha publicado ele. A minha mãe leu esse livro. E eu cheguei, no dia que ela se acidentou, na verdade, ela estava andando na beirada da calçada, veio um rapaz, sem carteira, uma moto emprestada, estava se exibindo para as meninas, empinando moto, correndo, pegou ela no cantinho e matou ela. Na verdade, ela não morreu na hora. Ela deu falência múltipla dos órgãos, entrou em estado de choque e eu fiquei ali com ela. E quando eu fui ajoelhar para orar, eu estava com tanta fé. Irmãos, eu estava buscando a Deus de uma maneira tão profunda na minha juventude, que eu tinha fé que se eu orasse para Deus ressuscitar ela, se ela tivesse morrido, ela iria ressuscitar. Só que na hora que eu fui orar, eu fui impulsionado, na minha mente veio assim, você vai ensinar as pessoas a obedecerem e aceitarem a vontade de Deus. Mas você precisa praticar a vontade de Deus. Irmão, praticar a vontade de Deus, quando isso está favorável à sua vontade, é muito fácil. Mas quando a sua mãe está ali para morrer, você precisa falar, Senhor, seja feita a tua vontade. É Cristo vivendo em nós, e a nossa carne
morrendo. Eu sei que ela está nos braços do Pai, mulher santa. Ela me fez ser um homem íntegro de caráter, que erra, mas que sabe reconhecer os seus erros. E glória a Deus por essa mãe. Porque pela vida dela, o ministério familiar que ela exerceu dentro da minha casa foi muito grande. O testemunho que ela tinha dentro e fora de casa é muito grande. Eu não sei como ela tinha falado isso, se foi por impulso de Deus ou não. Ela virou para minha esposa e falou assim, nós não namorávamos ainda, eu não tinha contato nenhum com minha esposa. Ela virou e falou assim, é com aquela moça ali que você vai se casar. Ela morreu em dezembro. E em janeiro eu comecei a namorar com minha esposa. Eu tinha uma dívida terrível. Aliás, eu ainda não estava endividado. Mas eu tinha saído da minha empresa para começar a trabalhar numa outra empresa. Me deu um problema tão grande ali, mas em janeiro, fevereiro, março, abril. Nós nos casamos muito rápido. Eu sei que em fevereiro nós estávamos noivos. Foi questão assim, de meses. Nós estávamos casados. Eu me lembrei que quando Sara morreu, Isaac ficou sem a sua mãe. E Deus deu ele a Rebeca para consolar ele. Eu vi o cuidado de Deus com a minha vida, eu agradeço a Deus por isso. Desculpe que o seminário não é sobre isso, mas eu precisava falar sobre Cristo vivendo em nós. Sobre assumir, entender que a vontade de Deus ela tem que prevalecer a nossa vontade. Por isso Paulo fala em Romanos 12, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelo amor de Deus, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos, a vossa carne, como sacrifício vivo. Sacrifício é algo que morre, mas é um sacrifício vivo. Aí ele fala, apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo ao Senhor, que é o vosso culto racional. Ele fala, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Amém? Então mata a sua carne. Deixe o Espírito trabalhar na sua vida. Porque os filhos de Deus são aqueles que são guiados pelo Espírito e não pela carne. Deixa eu só concluir os próximos slides. Jesus Cristo diz em João capítulo 8, 24. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados. Porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Você acha que Jesus estava falando alguma coisa sem sentido ali para os hebreus? Você acha que quando eles ouviram Jesus falar isso em aramaico? Eu não vou afirmar se é aramaico ou hebraico, são duas línguas irmãs. Quando Jesus falou, se vocês não crerem que eu sou, ele está falando, Yud, Re, Vav, Re, são as 4 letras do hebraico. Se vocês não crerem que eu sou, vocês morrerão nos seus pecados. Eles precisariam crer que Jesus é Jeová, Yahvé, Yahu, como o Pai é. João 8, 25. Disseram-lhe, pois, quem és tu? Jesus lhes disse, isto mesmo que já desde o princípio, Bereshit, vos disse. Eu sou aquele que desde o princípio, no princípio criou Deus, os céus e a terra. É aí que Jesus está se reclamando. A primeira vez que a palavra Yud-Re aparece na Bíblia, Yud-Re, Vav-Re, está em Gênesis capítulo 2, verso 4. Essas são as origens, fala da criação, dos céus e da terra, quando foram criados. No dia em que o Senhor, Yud-Re, Vav-Re, Elohim, o Senhor Deus fez os céus e a terra. Êxodo 3,14 é onde Deus vai revelar o seu nome a Moisés. E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. E disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Isaías 48,16 diz assim, chegai-vos a mim, ouvi isso, não falei em segredo desde o princípio. Na verdade, eu creio que essa expressão deveria ser uma pergunta, sim. Não falei eu em segredo desde o princípio? Desde o tempo em que aquilo se fez, eu estava ali. E agora, olha, quem está falando isso até aqui? É Deus, não é isso? Desde o dia que isso se fez, eu estava ali. E agora, o Senhor Deus me enviou a mim com o seu Espírito. Deus está falando que Deus enviou ele com o seu Espírito. Deus enviando Deus. Anota esse texto.
Isaías 48, 16. Então, semana que vem, quer dizer, na próxima semana, a gente vai continuar a partir disso aí. Yeshua, o nome hebraico de Jesus. Por que o nome dele é Yeshua? Porque significa salvação, não é? Então, para cumprir o horário, nós vamos encerrar hoje, mas eu queria dar uma notícia boa para os irmãos. Na próxima semana eu vou trazer aqui o irmão Israel Leães Fontoura. Quem conhece ele aqui? O irmão conhece? Conhece? Isso, bastante gente. Ele é lá do Rio Grande do Sul, é um dos meus amigos que eu tenho há muitos anos, né? É um grupo de amigos que nós temos de estudo bíblico, alguns são do Japão, outros são do Rio Grande do Sul, como é o caso do Israel. E é um prazer, vou receber ele aqui na minha casa e vou aproveitar e falar assim, opa, se o nosso irmão está aqui, é um irmão que tem um conhecimento muito profundo, uma simplicidade, uma humildade muito grande, mas é uma das pessoas que tem maior conhecimento que eu conheço. E vou ter o prazer de trazer ele aqui, já comuniquei com o pastor Gil César, né? Uma pessoa de minha confiança. E eu também quero aprender um pouquinho com ele, né? Vamos compartilhar os conhecimentos uns com os outros. Então, semana que vem vai ser o irmão Israel Leães Fontoura, tá? Muita gente conhece ele na internet, ele dá estudos muito bons, recomendo o canal dele, tá? Chama-se Canal Reino de Deus. Para quem não sabe o meu canal ainda, chama-se, tem que digitar todo, Canal 12 Tribos. Pode ser 12 escrito ou numeral. E o dele é Canal Reino de Deus. Os irmãos quiserem conhecer ele já. Agora, domingo que vem, ele que vai estar aqui. No outro domingo, para encerrar, aí eu vou concluir o assunto, né? E que Deus abençoe os irmãos. Só uma perguntinha. Você ainda tem dúvida que Jesus pode ser adorado e deve ser adorado? Não, né? Glória a Deus que enviou o seu Filho unigênito para nos salvar, porque nós cremos no nome do Filho unigênito de Deus. Amém? Deus abençoe. Eu queria passar a palavra para a nossa querida irmã.